Depois de extração do ouro de aluvião nos rios Grande, Negro e Macuco e plantio de alimentos com a lavoura branca, iniciam-se as primeiras experiências com o plantio do café na Serra Fluminense. Providencialmente, surge o café e uma nova fase se inaugura, tendo como campo de experimentação toda a província do Rio de Janeiro, a mais rendosa durante o Império entre todas as unidades brasileiras. O berço dos cafezais no Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro, que a partir de 1760 começa a ter as encostas das montanhas cobertas de plantações. Contrariamente à cana-de-açúcar, amiga das várzeas, dos aluviões e das grandes planícies, o café é, por excelência, um trepador de morros, um inveterado escalador de serras. É ele que arrasta o homem para as altitudes, para o clima próprio à sua máxima frutificação. Um mar de morros, assim era conhecida a região serrana fluminense por inúmeras espécies de árvores seculares que faziam parte da floresta tropical costeira do Brasil. Os morros Meias Laranjas estariam, em pouco mais de meio século, quase completamente cobertos por cafezais. A presença de florestas tropicais com seus solos cobertos de humus era considerada como um indicador de fertilidade para os terrenos, o que tornava viável a produção cafeeira. Latifúndios se estendiam pelas vargens, chapadas, sovacões e montanhas. Foi penosa e lenta a infiltração nesse meio montanhoso e espessamente enflorestado. Sobre toda a imensidão de selvas, as picadas retalham as sesmarias e atiram-se imediatamente à derrubada da floresta. Para a derrubada da mata, o colonizador português aprendeu com o índio o método da coivara. Trata-se de uma técnica de cultivo dos povos ameríndios caracterizada pela roça e queima da mata em pequena escala, conhecida como agricultura de coivara. Porém, foi apropriada e utilizada indevidamente pelos colonizadores que queimavam áreas muito maiores. Realizavam queimadas em grandes extensões e sem as devidas precauções para o seu controle. A queima das florestas foi praticamente o único método de preparo da terra para o plantio adotado no país até o final do século XIX. Estes métodos predatórios estavam associados à ideia da eterna existência de uma nova fronteira agrícola a ser aberta. A queimada em si era uma tarefa perigosa e problemática. Perceber o momento oportuno exigia experiência para que não fosse feita com muita ou pouca antecedência em relação às chuvas. Não poderia ser intensa demais para que não chamuscasse a camada rasa e fértil de humus, mas que não fosse tão superficial que não produzisse cinzas suficientes para neutralizar o solo ou que deixasse ilesos os insetos. Nos meses frios de maio, junho e julho, perto do fim da estação seca, trabalhadores eram contratados para a derrubada da mata. Com o machado em uma das mãos e o tição na outra, trabalhando de baixo para cima a partir da base da montanha, brandiam os machados sucessivamente contra cada árvore, talhando até que o tronco, ainda inteiro, gemesse com a iminência de sua queda. Os trabalhadores iam subindo, talhando em um e depois em outro tronco, cada vez mais acima, até que se chegasse ao cume da montanha. O capataz experiente decidia qual a árvore mestra, a gigante, que seria cortada até o fim, carregando consigo todas as outras. Se fosse bem sucedido, o sopé inteiro desabava com uma tremenda explosão, levando uma nuvem de fragmentos, bandos de papagaios, tucanos e aves canoras.
Os trabalhadores gritavam de alegria, pois se o capataz errasse e apenas umas poucas árvores caíssem, teriam de descer entre as árvores cambaleantes e acabar de derrubá-las uma a uma. Alguns desses troncos derrubados eram retalhados para fazer carvão. Uma faixa da floresta, 1 hectare mais ou menos, era cortada e deixada secar, e por meio de machados retirava-se um anel da casca dos troncos das árvores maiores. Então, um pouco antes da chegada das chuvas, todo o amontoado de floresta derrubada era incendiado. A vegetação ressecada saltava em labaredas com rugido e espoucar, soando como disparos de espingarda. Subia um turbilhão de fumaça para o céu, fazendo com que enorme quantidade de nutrientes da biomassa caísse sobre a terra na forma de cinzas. O fogo ardia durante dias e depois fumegava por muitos outros. Chegavam por fim as chuvas, que adicionavam ao esterco gorduroso do húmus e do solo os nutrientes liberados do rico leito das cinzas. As chuvas drenavam os nutrientes para o interior do solo, neutralizando e, ao mesmo tempo, fertilizando. O Vale do Paraíba deve ter parecido infernal ao final das estações secas, com centenas de fogos se espalhando por todos os lados. Na metade do século, à medida que se acelerava a derrubada da Mata Atlântica para o plantio do café, uma nuvem amarelada pairava sobre a província durante esses meses, obscurecendo o sol de dia e apagando as estrelas à noite. Os viajantes ficavam surpresos diante da bruma que limitava a visibilidade dos topos das montanhas e que encurtava o seu fôlego, provocando-lhes uma sensação de fadiga. Nas imensas clareiras, procedia-se então ao plantio, sem qualquer utensílio além de um bastão de cavoucar, e pouca capina era necessária. As mudas de café, após o plantio, levam em média 5 anos para atingir a maturidade, quando então começam a produzir em escala comercial. A partir daí, sua capacidade produtiva se mantém por um período que varia entre 25 a 30 anos. Na Serra, a ofensiva do café contra a floresta foi acelerada. As mais preciosas madeiras de lei incineravam-se em queimadas que tudo consumia. Jamais o mundo vira um desperdício tão completo de uma flora valiosa devorada em turbilhões de fumo e chamas. O café avança pelas terras altas, de geração para geração, nada deixando em seu rastro além de montanhas desnudadas. Incontáveis propriedades rurais começam a aparecer onde há pouco fora selva. Na mentalidade dos fazendeiros, o uso do fogo para a limpeza da terra justificava-se pela carência de mão de obra e pelo alto custo dos escravos. Raciocínio esse associado à crença da existência inesgotável de terras a serem ocupadas. Na visão dos grandes produtores de café, existiriam sempre novas terras com matas virgens nas quais suas fazendas poderiam ser reestruturadas. Os arbustos, ainda que novos, em terreno já utilizado, nunca davam um rendimento tão bom quanto em terra virgem. Os habitantes das florestas não viviam apenas da coleta, mas também cultivavam parte dos alimentos que consumiam.
A sofisticação de suas técnicas de cultivo, no que se refere à adaptação aos biomas da floresta tropical, tinha como consequência não a substituição da mata por campos abertos. As lavouras desenvolvidas pelos indígenas se encontravam camufladas na floresta, em meio a clareiras que são descritas em relatos de viajantes como pontilhando a mata. Os indígenas, na sua transumância, plantavam árvores frutíferas, intervindo de forma positiva no bioma. Diversas espécies de plantas e árvores frutíferas utilizadas para alimentação e como substâncias medicinais foram difundidas pela floresta através da engenhosidade dos indígenas. A estratégia de apropriação da natureza desenvolvidas pelas culturas ameríndias representavam uma racionalidade ambiental, construída a partir de saberes oriundos de uma longa experiência ancestral. Possuem conhecimento completo de seu entorno ecológico, utilizando de modo eficaz e ao mesmo tempo sustentável os recursos naturais da floresta. As suas técnicas de cultivo com baixos níveis de impacto ambiental são um exemplo de sustentabilidade, garantindo esta mesma possibilidade para as futuras gerações. No sentido absolutamente oposto, no olhar dos viajantes europeus e mesmo das autoridades governamentais do Brasil imperial, estes povos eram concebidos como indolentes, primitivos e, o que é pior, como um entrave ao desenvolvimento nacional. Deveriam dar passagem ao progresso, o que culminou, na maior parte dos casos, com a aniquilação das suas bases culturais.